Então vamos estar aqui com a parte 4 de introdução na aula com o professor Brunelli do canal Script Math, certo? E essa daqui vai ser um pouquinho mais curtinha, não vai demorar tanto quanto as outras, porque eu só quero explicar umas coisas mais simples, tá, para vocês. Simples não, um pouquinho menos. Mas perceba aqui, novamente, eu quero mostrar para vocês essa propriedade aqui. A elevado a n sobre a elevado a m, uma divisão da mesma base, só que com expoentes diferentes, tá? O que a gente tem aqui, o que vocês já estão acostumados com os outros vídeos, que eu já cansei de explicar, tá? Mas, o que a gente, por exemplo, se a gente tivesse esse n aqui, vejam só, se n valendo 3, por exemplo, o que a gente teria é a vezes a, certo? E, se o m valesse 2, por exemplo, 2 não, vamos pegar o n valendo 4 e o m valendo 3, tá? Então, valendo 2. Pronto, agora ficou legal, agora vai dar para mostrar bem. O n valendo 4 e o m valendo 2, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, quando a gente multiplica e divide, então a divisão é o inverso da multiplicação, como eu mostrei lá no outro vídeo lá, quando a gente multiplica por 1 sobre a, por exemplo, é a mesma coisa que dividir por a. Então, como a gente está multiplicando, então não importa qual que a gente faz primeiro, tá? E quando a gente tem o quê? A dividido por A, um número dividido por ele mesmo, dá 1. Porque a gente viu que o elemento neutro da multiplicação é 1. Porque 1 vezes qualquer coisa continua dando qualquer coisa. Então se a gente catar então 1 vezes A é igual a A. Se a gente catar esse A, passar para lá dividindo, dá 1 é igual a sobre A. Tá? Mas que na verdade numa equação a gente faz tudo de um lado só. Tá? Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado também, isso, para continuar a mesma coisa. Então, se eu tenho isso aqui, eu cato e divido esse lado por A, e eu cato e divido esse lado por A também. E a gente corta esse A com esse A, porque dá 1, e esse A com A dá 1, então fica 1 é igual a 1, que é uma resposta bem óbvia. Mas é isso que a gente faz numa equação, basicamente. Tudo que faz de um lado, faz do outro. Por isso que a gente vai ver depois em equações diferenciais, que quando a gente integra de um lado, tem que integrar do outro também, mas ainda vou chegar tem umas observações que eu quero mostrar para vocês mais para frente, tá? Como para vocês verem, essas propriedades simples vão chegar mais lá para frente, que é o interesse maior de vocês aqui no canal, imagina, né? Mas, então vamos lá, quando a gente tem esse A dividido por esse A, a gente pode cortar, que daria 1, certo? Daria A vezes A, vezes, isso aqui deu 1 vezes 1, certo? 1 vezes 1, e continuaria dando o A vezes A. O que é esse 1 vezes 1? Esse 1 vezes 1 é o quê? A gente não catou o M, tá? Tinha N vezes e tirou M As, certo? A gente tinha N As e tirou M As. Então a gente ficou com A, se era 4 menos 2, a gente ficou com 2. Ou seja, a gente catou o A, tirou N menos uma quantidade de M, certo? Então a gente tinha uma quantidade de N, tirou uma quantidade de M, certo? A gente só ficou com N menos M, ou seja, 4 menos 2, tá ok? Então, por isso que a gente subtrai os expoentes na divisão e multiplica na soma, como a gente viu no vídeo anterior. Agora, vamos pegar o caso em que N é igual a M, certo? Quando a gente tem isso, a gente tem duas possibilidades. Se eu passar o M para lá subtraindo, ou seja, a gente subtrai o M dos dois lados da equação, certo? Vai ficar N menos M, e aqui M menos M é zero, porque uma coisa menos ela mesmo dá zero. Então a gente tem essa possibilidade, e se a gente catar um número lá qualquer e elevar a N, contanto que esse número ele seja positivo, tá? Porque se for negativo, aí tem aquelas regras de troca de regra de sinal, então pode acabar dando problema se N e M um for ímpar e outro for par. Mas vamos supor então que não tem esse problema aí. Então, quando a gente cata, sei lá, se N e M valem 2, tá? E o A vale 3, então 3 elevado a 2 é 9, que é igual a 3 elevado a 2, continua a equação, certo? Então, o que acontece? A gente tem isso aqui, eu passo esse A elevado a M para cá dividindo, e aqui ficou 1, né? Que é A elevado a M vezes 1. Então, que é a mesma coisa que a gente fez aqui.
Então a gente fica com a elevado a n sobre a elevado a m, que é igual a 1. Sobrou 1 desse lado. Tá. Só que isso aqui a gente viu que é isso aqui. Lá. E o que acontece? A elevado a n menos m é zero. Tá? Zero. Por isso que, se isso é igual a isso, então isso é igual a isso e isso é igual a isso, portanto, a gente conclui que a elevado a zero é igual a 1, certo? Vamos querer demonstrar. Agora, a gente tem um caso em que, se n for zero, se n for igual a zero, vamos supor que n é igual a zero, certo? Então, isso aqui, tá? O zero, o n é igual a zero. Então, fica bem óbvio, acho que a demonstração aqui. Só permaneça essa mesma regrinha aqui, ó, aquela mesma regrinha, n menos m. Então, o 0 menos m dá menos m, tá? Eu expliquei lá os inteiros, conjuntos inteiros. Então, m unidades para trás do zero. Então, o que acontece? Só que, disso aqui a gente pode ter, em vez de seguir para cá, na propriedade, a gente segue nisso aqui, ó. A gente viu que a elevado a zero é 1. Então, a elevado a zero é 1, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, se isso aqui a gente concluiu que é igual a isso, e também é igual a isso, portanto, a gente conclui que isso é igual a isso, certo? Por isso que, quando a gente dividir, quando a gente tem 1 sobre uma base elevada a um expoente, é a mesma coisa que até essa base e colocar o expoente negativo, certo? E outra propriedadezinha só que eu queria frisar para vocês é o seguinte, quando a gente tem a raiz de um produto, tá? Que às vezes muita gente confunde com isso aqui, ó, a raiz ênica de A mais B, tá? Quando a gente tem A vezes B, é a mesma coisa que isso aqui está elevado a 1, né? A vezes B elevado a 1, é a raiz ênica, a mesma coisa que isso aqui, que a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu, confere lá, tá? Na introdução parte 3. Então a gente faz aquele outra propriedade que eu mostrei lá no outro vídeo, certo? E disso aqui sai isso, disso sai isso. Portanto, a raiz, isso aqui nada mais é do que essa mesma propriedade aqui, ó, que eu mostrei no outro vídeo. Portanto, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Mas, quando tem soma, muitas vezes as pessoas catam tirar a raiz de A mais a raiz de B. E tá errado. Não é, tá? Isso aqui, tanto que você pode pegar, é diferente de a raiz de A mais a raiz de B. Tanto que você pode pegar uns exemplos com números, você vai perceber, é bem evidente que pode ser que algum caso específico, sei lá, o 2 mais 2 é 4, raiz quadrada de 4 não, mas mesmo assim também não dá. Pode ser com 1 dá certo, 1 mais 1, raiz de 2, raiz de 1 é 1, também não dá, também dá. Às vezes com o zero, do zero deve dar, mas enfim, você pode ir testando, não dá certo, cara. O zero vai dar certo, ó, porque vai dar 0 e 0. Então, mas é um caso bem específico, então não é geral, por isso que a gente não pode falar que isso é igual a isso, tá? Então, por esse vídeo é só. Depois o próximo vocês conferem que vai estar bem legal também. Valeu, galerinha. Até mais.